O sol da manhã brilhava sobre o vale de Elá, onde dois exércitos se enfrentavam em uma tensão que já durava 40 dias. De um lado, os filisteus com suas armaduras reluzentes e armas de ferro. Do outro, os israelitas, filhos de Abraão, Isaque e Jacó, servos do Deus Altíssimo, mas agora tremendo de medo diante do gigante que os desafiava diariamente. Golias de Gate media quase 3 metros de altura. Sua armadura de bronze pesava mais de 50 quilos, e sua lança tinha uma ponta de ferro de 6 quilos. Por 40 manhãs consecutivas, ele havia gritado seu desafio através do vale: escolha um homem que desça e lute comigo. Se ele conseguir me vencer e me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos. Nenhum israelita havia aceitado o desafio. Nem mesmo Saul, que se destacava entre todos pela estatura, teve coragem de enfrentar o gigante. O medo havia se apoderado do coração do povo escolhido de Deus. Foi então que Davi, o mais jovem dos filhos de Jessé, chegou ao acampamento trazendo alimento para seus irmãos. Ele tinha apenas 17 anos, era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Havia sido ungido secretamente pelo profeta Samuel como futuro rei de Israel, mas ninguém além de sua família sabia disso. Quando Davi ouviu o desafio de Golias e viu o terror em seus irmãos e nos demais soldados, sua indignação foi imediata. Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Disse ele com fogo nos olhos. Seus irmãos o repreenderam. Eliabe, o mais velho, disse: por que você desceu até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Conheço sua presunção e a maldade do seu coração. Você desceu apenas para ver a batalha. Mas Davi não se intimidou. Ele se apresentou ao rei Saul e disse: e ninguém perca a coragem por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Saul tentou dissuadi-lo: você não pode ir contra esse filisteu para lutar com ele. Você é apenas um jovem, e ele é um guerreiro desde a juventude. Davi então contou como Deus o havia livrado das garras do leão e do urso quando pastoreava as ovelhas de seu pai. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso me livrará das mãos desse filisteu. Saul, sem outras opções e desesperado, finalmente consentiu. Ele vestiu Davi com sua própria armadura, colocou um capacete de bronze em sua cabeça e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, mas depois de tentar caminhar, disse: e não posso andar com isto, pois não estou acostumado. E tirou tudo. Em vez disso, Davi pegou seu cajado de pastor, escolheu 5 pedras lisas do riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Com sua funda na mão, aproximou-se do filisteu. Golias zombou quando viu o jovem se aproximando. Sou eu um cão para que você venha contra mim com varas? E amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Venha cá, rugiu Golias, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi respondeu com coragem que ecoou através do vale: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará em minhas mãos, e eu o ferirei e lhe tirarei a cabeça. Hoje darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. O gigante começou a avançar em direção a Davi. O jovem pastor correu rapidamente ao encontro do filisteu. Colocou a mão na bolsa, tirou uma pedra, colocou-a na funda e atirou. Mas nesta versão alternativa da história, algo terrível aconteceu. A pedra, que deveria ter sido guiada pela mão de Deus direto à testa do gigante, errou o alvo. Talvez tenha sido um momento de dúvida que passou pela mente de Davi. Talvez tenha sido o nervosismo natural de um jovem enfrentando um guerreiro experiente. Talvez Deus, por razões que apenas ele conhecia, tenha permitido que o curso natural dos eventos seguisse sem intervenção milagrosa. A pedra passou raspando pela orelha de Golias e se perdeu atrás dele. O gigante rugiu de satisfação feroz. Com 3 passadas enormes, ele alcançou Davi antes que o jovem pudesse carregar outra pedra na funda. A lança de Golias, com sua ponta de ferro de 6 quilos, atravessou o peito do futuro rei de Israel.
Davi caiu no vale de Elá, seu sangue escorrendo sobre a terra que deveria ter sido conquistada em nome do Senhor. Seus belos olhos, que haviam brilhado com fé e coragem apenas momentos antes, agora se fechavam para sempre. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os israelitas ficaram em choque absoluto, incapazes de processar o que acabará de acontecer. O jovem corajoso que havia ousado enfrentar o gigante estava morto. Golias ergueu a lança ensanguentada acima de sua cabeça e rugiu sua vitória. Onde está o seu Deus agora, israelitas? Onde está o Senhor dos exércitos que deveria ter salvado este rapaz? O impacto psicológico sobre os israelitas foi devastador. Se Deus não havia protegido alguém com tanta fé quanto Davi, que esperança restava para eles? O exército de Saul entrou em pânico total e fugiu em desordem. Os filisteus os perseguiram, massacrando milhares de israelitas em fuga. Saul e seus filhos, incluindo Jonatas, morreram naquela batalha catastrófica. A casa real de Israel foi exterminada em um único dia. Os filisteus ocuparam não apenas a região disputada, mas avançaram profundamente no território israelita. Eles estabeleceram guarnições em todas as cidades importantes e reduziram os sobreviventes israelitas à escravidão. Jessé, pai de Davi, morreu de desgosto ao saber da morte de seu filho mais jovem. A família de Belém foi dispersa, e com ela se perdeu para sempre a linhagem que deveria dar origem ao Messias prometido. Samuel, o profeta que havia ungido Davi secretamente, ficou devastado. Ele se retirou para Ramá e passou seus últimos anos questionando se havia ouvido corretamente a voz de Deus. Como poderia o ungido do Senhor ter morrido de forma tão trágica? As consequências da morte de Davi se espalharam como ondas através da história. Sem a liderança davídica, as tribos de Israel nunca se unificaram sob um reino forte. Jerusalém permaneceu uma fortaleza jebusita, nunca se tornando a cidade de Davi ou o centro espiritual do povo de Deus. O templo de Salomão jamais foi construído, pois Salomão nunca nasceu. O reino de Israel, que deveria ter se tornado uma potência regional sob Davi e seus descendentes, permaneceu fragmentado e subjugado. Os filisteus, emboldados por sua vitória decisiva, expandiram seus domínios por toda a região. Eles estabeleceram templos para Dagão e outros deuses pagãos nas cidades que haviam sido prometidas aos israelitas. A adoração ao Deus único foi severamente perseguida e quase extinta. Gerações passaram sob domínio filisteu. As crianças israelitas cresceram falando a língua de seus conquistadores e adorando seus deuses. As histórias dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, foram gradualmente esquecidas ou transformadas em lendas distorcidas. O decálogo que Moisés havia recebido no Sinai foi perdido quando o tabernáculo foi destruído pelos filisteus. As tábuas da lei foram quebradas e usadas como material de construção para templos pagãos. A Arca da Aliança desapareceu, possivelmente derretida para fazer ídolos dourados para Dagão. Sem a preservação das escrituras que aconteceu durante o reino davídico, os escritos dos patriarcas e profetas se perderam. A promessa de um Messias que viria da linhagem de Davi tornou-se impossível de cumprir, pois essa linhagem havia sido exterminada no Vale de Elá. 400 anos depois da morte de Davi, quando deveria ter nascido Jesus de Nazaré, não havia nem mesmo uma lembrança clara de que tipo de Messias estava prometido. As profecias haviam se perdido junto com aqueles que as preservariam. O Império Romano, quando conquistou a região, encontrou apenas uma mistura confusa de cultos pagãos. Não havia um povo judeu distinto, não havia uma religião monoteísta bem desenvolvida, não havia escrituras que pudessem desafiar a filosofia greco-romana. O que conhecemos como judaísmo nunca se desenvolveu além de tradições orais fragmentadas mantidas por pequenos grupos de descendentes israelitas que se lembravam vagamente de um Deus único. Sem templo, sem sacerdócio organizado, sem escrituras, esta religião permaneceu uma curiosidade menor no mundo antigo. O cristianismo, naturalmente, nunca surgiu. Não havia Jesus para nascer da linhagem de Davi. Não havia cumprimento de profecias messiânicas. Não havia crucificação, ressurreição ou grande comissão. Os apóstolos nunca existiram, Paulo nunca se converteu, e as epístolas jamais foram escritas. O Islã também se tornou impossível nesta linha temporal alternativa.
Sem a base judaico-cristã, sem Abraão como figura religiosa central, sem Jesus como profeta reconhecido, Maomé não teria tido a fundação teológica necessária para estabelecer sua religião. A Arábia permaneceu dominada por cultos tribais pagãos. A civilização ocidental desenvolveu-se de forma radicalmente diferente. Sem a influência judaico-cristã, os valores que conhecemos como fundamentais, a dignidade inerente do ser humano, a igualdade básica de todas as pessoas, a importância da justiça social, nunca se desenvolveram. A filosofia greco-romana, sem o contraponto das escrituras hebraicas, permaneceu dominante. O conceito de que todos os homens são criados à imagem de Deus nunca emergiu, então sistemas de castas e escravidão permaneceram aceitos como ordem natural. A Europa medieval desenvolveu-se sob uma mistura de paganismo romano e cultos germânicos. Não houve cristandade para unificar o continente. As universidades, que foram estabelecidas inicialmente por instituições cristãs, nunca surgiram da mesma forma. O desenvolvimento da ciência, que foi grandemente influenciado pela crença cristã em um Deus racional que criou leis naturais descobríveis, tomou um rumo completamente diferente. A arte ocidental perdeu uma de suas maiores fontes de inspiração. Não houve Sistine Chapel de Michelangelo, não houve a música sacra de Bach, não houve a literatura de Dante ou Milton baseada em temas cristãos. A expressão artística humana, embora ainda rica e diversificada, perdeu dimensões inteiras de beleza e significado. Os direitos humanos, como conceito, desenvolveram-se de forma muito mais lenta. A ideia de que cada indivíduo tem valor infinito aos olhos de Deus foi substituída por filosofias que viam o valor humano como derivado de classe, força ou utilidade social. A abolição da escravidão aconteceu séculos mais tarde, se aconteceu. Sem o movimento cristão abolicionista, sem a compreensão de que todos são igualmente filhos de Deus, sistemas de trabalho forçado persistiram muito mais tempo. Voltando ao momento da morte de Davi, o impacto imediato sobre sua família foi devastador. Seus irmãos, que haviam zombado de sua coragem, agora carregavam o peso da culpa. Eles haviam desencorajado o único homem disposto a defender a honra de Israel. Batseba, que deveria ter se tornado esposa de Davi e mãe de Salomão, casou-se com um oficial filisteu e seus filhos cresceram servindo aos conquistadores. A linhagem que deveria ter produzido o Messias foi absorvida pela cultura pagã dominante. Abigail, que na história original se tornou esposa de Davi após a morte de Nabal, permaneceu viúva e morreu na obscuridade. Sua sabedoria e beleza não tiveram oportunidade de influenciar os destinos de Israel. O profeta Natã, que deveria ter repreendido Davi por seu pecado com Batseba e depois profetizado sobre a dinastia davídica eterna, nunca teve oportunidade de cumprir seu papel profético. Ele passou seus dias lamentando o que poderia ter sido. Os salmos de Davi, que deveriam ter inspirado adoração por milênios, nunca foram escritos. A humanidade perdeu o Senhor é meu pastor, perdeu-o clama a mim e eu te responderei, perdeu-o cria em mim um coração puro, ó Deus. A literatura religiosa mundial ficou infinitamente mais pobre. A música de adoração desenvolveu-se de forma completamente diferente. Sem os salmos davídicos como modelo, a música sacra tomou rumos que enfatizavam ritual e cerimônia ao invés de intimidade pessoal com o divino. O conceito de um rei pastor, que Davi exemplificou e que se tornou modelo para a liderança cristã, nunca se desenvolveu. Liderança permaneceu associada principalmente com poder e domínio, ao invés de serviço e cuidado pelo povo. A cidade de Belém, que deveria ter sido honrada como cidade natal de Davi depois do Messias, permaneceu uma vila insignificante. Não houve estrela de Belém, não houve magos do Oriente, não houve anjos anunciando o nascimento do Salvador. Maria, que deveria ter sido escolhida para ser mãe do Messias, viveu e morreu como uma mulher comum. Sua canção de louvor, o Magnificat, nunca foi cantada. Sua submissão corajosa à vontade de Deus nunca se tornou modelo de fé. José, o carpinteiro, nunca teve que enfrentar o dilema de aceitar uma esposa grávida por obra divina. Ele viveu uma vida comum e morreu sem saber que deveria ter sido pai adotivo do Salvador do mundo. Os pastores de Belém nunca ouviram o coro angelical anunciando o nascimento de Cristo. Eles continuaram suas vidas simples, sem nunca saber que deveriam ter sido os primeiros a adorar o Messias recém-nascido. João Batista nunca nasceu,
pois não havia necessidade de preparar o caminho para um Messias que nunca viria. Isabel e Zacarias tiveram uma vida normal, sem o milagre de uma gravidez na velhice. Os 12 apóstolos nunca foram chamados. Pedro continuou como pescador no mar da Galileia, nunca se tornando a rocha sobre a qual a igreja seria construída. João permaneceu com seu pai Zebedeu, remendando redes, ao invés de escrever o evangelho do amor. Paulo de Tarso permaneceu Saulo, o fariseu perseguidor. Ele viveu e morreu convencido de que estava servindo a Deus eliminando os poucos remanescentes da fé em Yahvé. Suas epístolas, que deveriam ter formado grande parte do Novo Testamento, nunca foram escritas. A grande comissão nunca foi dada. Não houve ordem para ir a todas as nações fazendo discípulos. O conceito de missões cristãs nunca se desenvolveu, e povos inteiros permaneceram sem conhecer o Evangelho da salvação. O Sermão da Montanha nunca foi proferido. Bem-aventurados os pobres em espírito nunca foi pronunciado. As beatitudes, que revolucionaram o pensamento moral humano, permaneceram não ditas. Os milagres de Jesus, curar cegos, ressuscitar mortos, alimentar multidões, nunca aconteceram. A humanidade permaneceu sem estas demonstrações poderosas do amor e poder de Deus. A parábola do bom samaritano nunca foi contada. A humanidade perdeu uma das mais poderosas lições sobre amor ao próximo e compaixão transcendendo barreiras raciais e religiosas. A crucificação nunca aconteceu. Não houve sacrifício pelos pecados da humanidade, não houve ó Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, não houve rasgamento do véu do templo simbolizando acesso direto a Deus. A ressurreição, o evento mais significativo da história humana, nunca ocorreu. A morte permaneceu como fim definitivo. Não houve esperança de vida eterna, não houve vitória sobre o túmulo. O Pentecostes nunca aconteceu. O Espírito Santo nunca desceu sobre os crentes. Não houve dons espirituais, não houve poder sobrenatural para testemunhar, não houve início da era da Igreja. As epístolas do Novo Testamento permaneceram não escritas. A teologia cristã nunca se desenvolveu. Conceitos como justificação pela fé, santificação, glorificação permaneceram desconhecidos. O livro de Apocalipse nunca foi revelado a João na ilha de Patmos. A humanidade permaneceu sem esperança de um novo céu e nova terra, sem a promessa de que Deus enxugaria todas as lágrimas. Séculos depois, estudiosos especularam sobre o que poderia ter acontecido se aquele jovem pastor corajoso tivesse conseguido derrotar o gigante filisteu. Alguns imaginavam que talvez houvesse surgido um grande reino, talvez até mesmo uma religião monoteísta que poderia ter influenciado o mundo. Mas essas eram apenas especulações. A realidade era um mundo onde a morte de Davi no Vale de Elá havia mudado para sempre o curso da história humana. Onde a humanidade havia perdido seu maior exemplo de fé, seu Salvador prometido, e sua esperança de redenção eterna. No final desta história alternativa, resta apenas imaginar as lágrimas que Deus derramou no momento em que permitiu que sua promessa messiânica fosse interrompida por uma pedra que errou o alvo. E questionar-se, mesmo em um universo onde os planos divinos podem ser alterados pelos eventos humanos, ainda haveria um caminho para a redenção da humanidade. A morte de Davi nas mãos de Golias não foi apenas a morte de um jovem corajoso. Foi a morte de uma esperança, de uma promessa, de um futuro que toda a humanidade havia perdido sem nem sequer saber que existia.